Olá, alunos do 7º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez sobre a semana 1 da nossa apostila PET 5, que começa na página 74. A nossa unidade temática é a Organização do Poder e as Dinâmicas do Mundo Colonial Americano, Lógicas Comerciais e Mercantis da Modernidade, e o nosso tema específico, os Jesuítas na América Portuguesa. Bom, vocês vão perceber ao longo dessa atividade que os jesuítas tiveram um papel muito importante em diversos momentos críticos da história da colônia. E nem sempre positivamente, às vezes também agindo de forma negativa. Mas basicamente, para vocês entenderem, os jesuítas eram uma ordem religiosa católica, vinda da Europa para as Américas com um duplo objetivo. Primeiro, frear o avanço do protestantismo, que estava em ascensão na Europa, e, por outro lado, a catequização dos índios, a conversão dos índios ao catolicismo. Basicamente, essa era a missão dos jesuítas. E aqui chegando, eles criaram vilas, criaram escolas, foram muito importantes no estudo dos costumes indígenas, enfim, tiveram um papel relevante na história do Brasil colonial. Então, aqui tem o texto, Missão Jesuíticas no Brasil, dos aldeamentos à interiorização, vocês devem ler. Vocês vão aqui ouvir falar do padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, que foram muito importantes neste período, não é? Aqui uma ruína da missão jesuítica de São Miguel, no Rio Grande do Sul, que sobrou, né? E aqui vem as atividades. Então vamos lá. Atividade 1. De acordo com o texto estudado, descreva qual era a missão da ordem religiosa Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola no que diz respeito à fé católica. Então, eu acabei de comentar sobre isso, mas vocês também acham lá no comecinho do texto sobre o porquê ela foi criada, Companhia de Jesus, jesuítas, ok? Vamos para 2. Quais eram as missões, objetivos iniciais dos primeiros jesuítas a desembarcarem no Brasil em 1549? Que eu também comentei lá no comecinho. Eles chegaram aqui no Brasil e eles foram muito fortes na catequização. Mas de quem? Pensem aí, leiam o texto que vocês descobrem. Vamos para 3. Sabendo que nos primeiros anos de colonização Portugal ocupou essencialmente a faixa litorânea brasileira, muito em função do Tratado de Tordesilhas, que é aquele tratado que dividia a América em duas, uma parte portuguesa e uma parte espanhola, de que forma as missões jesuíticas colaboraram para a ocupação no interior do Brasil? Então, ao estudar sobre esses assuntos, o que vocês vão ver? Que os padres iam interior adentro e formavam aldeias, formavam povos. Aquilo virava, devagarzinho se transformava numa cidade. E muitas cidades históricas e conhecidas hoje em dia surgiram com as missões dos padres jesuítas. Então eles tiveram uma importância muito grande, inclusive na ocupação do imenso território brasileiro. E por fim, a 4. Qual a tática usada pelo padre José de Anchieta para facilitar a comunicação entre os religiosos e os indígenas brasileiros? É muito interessante. O padre ele bolou uma estratégia, porque tentem imaginar, chegavam aqui os padres, ou melhor, chegava aqui os jesuítas. José de Anchieta era espanhol. Então você tinha 3 problemas. Pessoas que falavam espanhol, você tinha os portugueses falando naturalmente o português e tinham os indígenas falando diversas línguas, especialmente o tupi e o guarani. Então, como fazer a comunicação com tantas línguas diferentes sendo ditas ali no mesmo espaço? Então, ao lerem o texto, vocês vão ver que o José de Anchieta bolou um jeito legal para conseguir fazer isso. São essas as questões da primeira semana. Eu vou colocar um material auxiliar para ajudar vocês. Mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chame, estou aqui para ajudá-los, beleza? Um abraço e até a próxima.